pastor Benhur Lopes é casado com a irmã Viviane Lopes, pai de 2 filhos, vive hoje em Marlboro, Estados Unidos, e é pastor local da Abba Church em Marlboro e New Hope Community Church, Abba Boston, viu? Gastei meu inglês, viu? E também bacharel em teologia, orador, escritor, palestrante e um servo de Deus que nos honra muito com a sua presença. Pastor Benhur, a palavra, o tempo está com o senhor, deixa Deus lhe usar. Amém, muito obrigado. Vamos juntos. Queridos, nós vamos estudar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo com foco nas línguas estranhas. Então, como sempre, como a cada aula, é importantíssimo Bíblia pertinho de você, caneta, papel, anotando o que for possível, e depois eu vou disponibilizar um conteúdo para vocês, como eu fiz na semana passada, tá bom? Então, todo mundo aí com Bíblia, papel e anotação, ok? Vamos lá. Eu vou pedir para você abrir um primeiro texto. Vamos abrir vários textos agora no começo. Pega aí a Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, por favor. E eu quero que você abra no capítulo 14, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 14. Como nós temos aproximadamente 40 minutos, então nós temos que andar muito, tá? Eu preciso que você venha comigo, o conteúdo vai ser intenso. Depois, qualquer dúvida que você tiver, você pode retornar à aula depois, retorne ao canal do Bom Samaritano e assista de novo. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esses 2 versículos, em especial o 16 e o 17, o que é que Jesus está dizendo? Eu preciso ir, se eu não for, ele não virá. O mesmo posicionamento era do Espírito Santo junto das rodas, na visão de Ezequiel, porque eles interagiam e trabalhavam em perfeita unidade e nenhum ia à frente do outro. Então, Jesus estava dizendo, se eu não for, ele não virá. O Espírito Santo também estava dizendo, se eu não for, ele não volta para cá. E, segundo Jesus, o Espírito Santo era quem deveria substituí-lo, a pessoa mais importante no meu lugar aqui, na minha ausência aqui, é o Espírito Santo. Então, eu vou rogar ao Pai que ele vos mande, que ele vos envie outro Consolador. O rogar é o pedido com insistência, sem necessariamente ter a certeza do sim. É como se você já tivesse um não por antecipação, porque o Espírito Santo já havia sido retirado do homem, o Espírito de Deus já não habitava no homem que se tornou carnal. Então, agora, Jesus iria rogar. Porém, a Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 1, diz que quando ele é recebido e entronizado, agora ele recebe toda a vontade do Pai está nele. Então, ele simplesmente envia e libera o Espírito Santo. Vamos para um segundo texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Vamos tentar fazer essa base aqui, para que então a gente coloque a doutrina em cima dela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14, por favor. Encontre aí. E vamos destacar os versículos 14, 15 e 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 14, 15 e 16. Ok? Vamos lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Então, dentro de um geral aqui, sobre a pessoa do Espírito Santo, eu preciso considerar algumas coisas aqui. Veja, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo está conosco e ele representa a Jesus efetivamente. O Espírito Santo é a pessoa mais importante que deveria permanecer aqui conosco e o Espírito Santo nunca mais deixará a igreja. Ele levará a igreja dos vencedores para se apresentar com Jesus no rapto, nos ares, aí então com o tribunal de Cristo, o recebimento das coroas e então as bodas do Cordeiro por 7 anos, depois a manifestação em glória, onde todo olho o verá. O Espírito Santo vai agir desta forma. Quando o Espírito Santo deixar esta terra para levar a igreja dos vencedores diante de Jesus, Deus voltará a agir por Israel como agia no Antigo Testamento. Então, o coração de Israel vai se abrir e haverá novamente aquelas manifestações sobrenaturais de Deus para Israel. A Bíblia diz aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. O homem natural é o homem carnal, o homem que não nasceu de novo, o homem que ainda vive neste mundo, longe, separado de Deus, longe do Espírito de Deus, não está no Espírito de Cristo, ele não consegue discernir, ele não consegue entender as coisas espirituais. O homem natural, ele caminha e tem segurança nos seus 5 sentidos naturais. Ele confia nos seus olhos, ele confia nos seus ouvidos, ele confia no seu olfato, ele confia no seu paladar e ele confia no seu tato, ok? Por isso que o homem natural, quando ele tem alguma deficiência nos seus sentidos, ele tem limitações. O homem espiritual, ele caminha pela fé. Escute, o que é que nós somos? Nós somos uma alma vivente, que temos um espírito de vida e habitamos num corpo. Nós habitamos em 2 ambientes, nós temos códigos de duas atmosferas, de 2 níveis diferentes, o invisível e o físico. Nós fomos gerados em Deus no ambiente sobrenatural, porém vivemos hoje no ambiente natural físico. Então, nós vivemos hoje no ambiente natural físico, mas temos a obrigação de responder espiritualmente, porque é a nossa natureza de origem. A Bíblia diz no Evangelho de João, anote isso, capítulo de número 4, versículo 24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia está dizendo que Deus é espírito. Então, ser espiritual é obrigação do crente. Ser espiritual não é privilégio de meia dúzia de gente. Ser espiritual é obrigação de cada crente, de cada filho de Deus. Porque não ser espiritual é negar a natureza de Deus. É negar a natureza do que Deus é. Deus é espiritual, Deus é espírito, Deus é sobrenatural, ele caminha e se revela em ambiente sobrenatural. Homem natural, homem terreno, homem carnal não entenderá o que Deus faz. Não entenderá como Deus faz. Não entenderá como Deus se move. Ok? Anote aí, por favor. Vamos seguir um pouquinho mais. Tá? Gente, o conteúdo é muito extenso para 40 minutos. Eu vou tentar, de alguma forma, mas eu preciso colocar essa base do Espírito Santo. Tá? A religião, ela conseguiu comprometer o relacionamento com Deus das pessoas, porque simplesmente ignoraram a ação sobrenatural de Deus, a presença sobrenatural de Deus, que é determinante na nossa relação com Deus, que é espiritual e é sobrenatural. Existem denominações, existem igrejas que proíbem terminantemente a visitação sobrenatural de Deus nas suas reuniões, alegando bom senso, alegando equilíbrio, alegando ausência de tumulto, ética comportamental de reunião. Eu não estou falando de meninismo, não estou falando de extremos. Eu estou falando que muitas
ambientes religiosos excluíram a movimentação sobrenatural de Deus. Por quê? Porque eles têm a ideia de que um ambiente visitado, tocado pelo sobrenatural de Deus, é um ambiente em que ofende as pessoas, entendeu? É um ambiente onde ofende as pessoas. Existem reuniões, por exemplo, em que quando uma pessoa está possuída por algum espírito mau, pessoas endemoniadas, tem determinadas denominações e igrejas que nem manifestação espiritual, nem de demônios e nem de Deus existe mais, né? Mas em alguns lugares da manifestação espiritual de demônios, as pessoas são contidas, caladas, arrastadas para fora e precisa ser levada numa sala à parte, né? Para não ofender os demais. Jesus mandava trazer para o meio. Traz para o meio agora. E era repreendido e a manifestação sobrenatural acontecia lá. Ok? Então, algumas denominações religiosas simplesmente negam essa movimentação sobrenatural. Ao passo que eles negam a manifestação sobrenatural que liberta, eles também simplesmente ignoram a manifestação sobrenatural que traz vida e traz alegria. Ok? É por essa razão que está ocorrendo uma substituição da ação sobrenatural de Deus em muitas igrejas, ok? A presença sobrenatural de Deus, ela está num processo de substituição, de ser ignorada. Tá? A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, a imposição do silêncio para negar a presença sobrenatural de Deus numa reunião é também uma imposição de força. Você está entendendo? Tem alguém aí, gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que está acontecendo nesses dias? A glória sobrenatural de Deus está sendo substituída. Escrevam isso. Escrevam isso. A glória sobrenatural de Deus, da presença de Deus, das coisas espirituais de Deus, estão sendo substituídas. Ok? O que está acontecendo? Escute aí, escreva aí. Eu vou falar com pausa, eu vou falar com calma para dar tempo de você anotar. A presença sobrenatural de Deus está sendo substituída. E muitas pessoas não estão encontrando mais a graça e a presença de Deus que cura, que liberta, que fala, que toca o seu povo, porque homens detentores das denominações, ainda bem que as denominações pertencem aos homens, mas a igreja pertence a Deus. A igreja ainda é de Deus. A igreja é toda dele, especial, zelosa e de boas obras. Então, o que está acontecendo em muitas igrejas? O que está acontecendo em muitas denominações? Primeiro, anote aí, primeiro, a teologia em si mesmo, a teologia em si mesma, ok? Sem a inspiração do Espírito Santo, ela vai ofuscar, ela vai excluir o poder da revelação bíblica que Deus quer dizer, que Deus quer falar. Eu não estou dizendo que a teologia é negativa, que a teologia não é bem-vinda, ela é bem-vinda, mas o que é a teologia, gente? O que é a teologia? A teologia é o homem tentando estudar e entender a Deus a partir da sua razão. Teólogos não gostam de ouvir isso, porque eles acham que não é bem assim. Mas, gente, o que é teologia? Teologia é o homem tentando explicar a Deus a partir da sua razão, a partir da sua mente. É errado? Não. Mas teologia sem a presença sobrenatural do Espírito Santo não serve. As pessoas não serão tocadas. Por isso que tem muita gente na teologia falando conceito, entende de grego, entende de hebraico, entende de Septuaginta, entende de versões, entende, mas não tem graça de Deus. Não tem demonstração de poder. Não tem, termina de falar frio. É chato de ouvir. Porque a teologia sem a inspiração do Espírito Santo não serve para nada. Não serve para nada. Não transforma vidas.
E algumas denominações, alguns ambientes de igreja se tornaram mais escola teológica. O culto de domingo é uma classe teológica, com uma banca de intelectuais avaliando o coitado do pregador, porque se ele não for aferido, se ele não for provado pelo filtro da denominação e da exigência denominacional, ele nunca mais sobe naquele púlpito. Desapareceu. Entendeu? Então, o que está substituindo o poder de Deus? Teologia fria, técnica, mecânica, sem a graça do Espírito Santo. Não toca vidas, não muda pessoas. Segundo, eu não sou contra a educação, até porque eu precisei passar por ela desde muito cedo. Mas a educação intelectual está falando mais alto do que o caráter. A educação intelectual está falando mais alto do que o caráter. E eu vou dizer para vocês, eu sei como é tentador isso. Não é fácil. Porque você imagina que porque você domina uma meia dúzia de informação, você é muito melhor do que o outro, ou do que os outros. Entendeu? A educação tem o seu lugar. Ela é importante, ela precisa acontecer na vida das pessoas. Porém, o caráter é muito, muito maior, fala muito mais alto, ok? Acredite no que eu estou falando. O exemplo do caráter é muito mais alto, tá bom? A única forma de formar caráter e transformar o coração dos homens é o poder de Deus em uma vida transparente. Quem já teve algum delito, quem já se comprometeu no caráter e teve que passar por desertos, que teve que passar por um processo de lapidação, por um processo de tratamento. Mas é para isso que o Senhor Jesus morreu, derramou o seu sangue para poder reconciliar o homem e restaurar o homem. Arrependimento é o caminho, tá? Atenção, pelo amor de Deus, todos os que estão me ouvindo, formadores de opiniões, professores de instituto, professores de seminários, pelo amor de Deus, é muito perigoso você formar pessoas intelectualmente sem tratar o caráter deles. Percebe? Isso é muito perigoso. O que mais que substituiu a presença ou está substituindo a presença sobrenatural de Deus hoje? O que está acontecendo? Gente, eu respeito profissionais, eu tenho amigos. Quais profissionais? Psicólogos e psiquiatras. Eu respeito a psicologia, eu respeito a psiquiatria. Não sou formado nessas disciplinas especificamente, mas gosto, respeito, porém, psicologia, psiquiatria são importantes, mas elas precisam depender e reconhecer o discernimento espiritual. É importante levar em conta o discernimento espiritual, ok? A psicologia, ela faz parte da filosofia que estuda a alma e a mente das pessoas. A psiquiatria, ela estuda as enfermidades do indivíduo que estão conectados à alma e à mente das pessoas. Percebe? Então, as duas disciplinas, os dois conteúdos, psicanálise, psiquiatria, são importantes, mas o discernimento espiritual é fundamental, porque vai na raiz da alma, na formação do indivíduo. Estuda-se lá onde o indivíduo está, ok? São raízes espirituais que muitos querem ignorar. Então, está substituindo o poder e a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Tá? Reuniões, programas e projetos, programas e planos estão substituindo a direção do Espírito Santo. É como eu projeto, é como eu programo, é o meu plano, é a minha cabeça, é a minha ideia, e o Espírito Santo está dizendo, deixa eu fazer, deixa eu entrar nisso, deixa eu operar nisso, deixa eu me mover nisso, ok? A eloquência, o discurso eloquente, a capacidade de falar bem, a boa retórica, está ocupando o espaço da demonstração de poder. Está ocupando o espaço da demonstração de poder, ok? É muito carisma sem poder. Carisma não liberta a gente.
Oratória não liberta a gente, retórica não liberta a gente. O que liberta a gente é o poder sobrenatural de Deus pela ação do Espírito Santo. Aleluia! É o que liberta as pessoas. É o poder de Jesus, a demonstração de um evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? São muitas coisas. A razão e a lógica estão tentando substituir o viver pela fé. Então, tudo tem que ser explicado com a mente humana, tem que ser racionalizado. A minha mente tem que dar resposta. Eu preciso ter resposta a partir da minha capacidade de explicar as circunstâncias. Deus está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A base do relacionamento com Deus é confiança, ok? Estão substituindo, por isso a ausência da manifestação do propósito, da vontade de Deus, da glória de Deus e assim por diante, ok? São alguns pontos, existem outros muitos, ok? O Espírito Santo de Deus, ele vem para manifestar todo o caráter de Deus, o caráter sobrenatural de Deus. E ele vem para revelar a igreja, ele vem manifestar a igreja de Deus, ele vem para manifestar ao crente a vontade de Deus, o propósito de Deus, o querer e o efetuar de Deus. Para todos aqueles que esperam nele, que creem nele, que confiam nele, nós precisamos do Espírito Santo. Esse Espírito Santo foi enviado, ele desceu até nós, pela vontade de Deus, pela intercessão do Filho, e isso aconteceu com manifestação sobrenatural. Vamos então ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Graças a Deus. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos em conformidade, em acordo, em concordância, unidos, com o mesmo sentimento, concordemente. Todos concordavam no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém havia habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Quer dizer, todas as nações da época participaram dessa visitação. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Queridos, as línguas estranhas nos foram dadas e é um presente de Deus. É muito raso se limitar, é muito raso simplesmente concluir, como algumas denominações concluem, que estas línguas estranhas ou estas línguas novas dadas, concedidas pelo Espírito Santo, foi para que cada um pudesse ter a habilidade de falar em variedade de idiomas. Então, algumas denominações sustentam, aqueles que não querem crer, sustentam que as línguas estranhas, ou o dom das línguas estranhas, é a habilidade de falar idiomas. Quer dizer que você recebe o dom de falar alemão, francês, guarani, inglês, espanhol, árabe. Então quer dizer que se você... E ninguém tem a habilidade de falar em outros idiomas de nações, então você não tem o dom de línguas estranhas, é muito raso, é muito pobre. Isso aqui é uma ação sobrenatural de Deus. Eles recebem línguas
novas, eles recebem outras línguas. Eles recebem uma língua sobrenatural, de uma nação sobrenatural, e à medida que eles oram em línguas estranhas, sobrenaturalmente, Deus faz com que os nativos de outras regiões e de outras nações recebessem o discernimento, o entendimento na língua de cada um. Eu tenho exemplo disso. Quando eu tive a experiência a primeira vez que eu fui a Paris, a primeira vez que eu ministrei para franceses, tive experiências aqui recentemente nos Estados Unidos, eu estava ministrando na França, em português, e um tradutor estava comigo falando em francês. Porém, houve um momento em que o Espírito Santo encheu o lugar, e de repente eu comecei a falar em línguas estranhas. E de repente, quando eu comecei a falar em línguas estranhas, os nativos franceses que estavam presentes começaram a chorar e começaram a responder ao culto, ficando de pé, levantando as mãos, e começaram a se agitar. O culto terminou, e de repente os franceses que ali estavam vieram e disseram para o tradutor: é incrível, enquanto ele pregava em português e você traduzia, estava bom, mas quando o pastor começou a pregar em francês para nós, aí que melhorou, porque o pastor pregando em francês, naquele momento ficou melhor. Eu não falei em francês 1 minuto sequer. Foi um momento em que eu falava em línguas estranhas e sobrenaturalmente eles ouviam. Sobrenaturalmente eles entendiam. Gente, é para quem não quer crer mesmo, ou só quer tumultuar uma obra tão linda, um presente tão lindo de Deus, que é as línguas estranhas. Então eu preciso considerar algumas coisas aqui nesses 10 minutos que eu tenho. Deixa eu projetar aqui uma tela para vocês, para que vocês possam olhar comigo. Vamos lá. Olha aqui. Vamos ver se está projetando. O que houve? Está projetando. Dá uma olhadinha aqui, ó. Compreendendo de uma vez por todas as línguas estranhas. As línguas estranhas têm como objetivo produzir edificação. É o objetivo primordial, inicial das línguas estranhas. Produzir edificação. Então vamos lá. Encontramos na palavra de Deus uma série de recursos espirituais que ele nos deixou a fim de que a nossa relação com ele fosse a melhor possível. Tentar seguir sem o entendimento e uso desses recursos espirituais é como trabalhar dobrado e atrasar o propósito de Deus. Entre muitos recursos espirituais, eu acredito de todo o meu coração que, pela palavra de Deus, que um dos mais poderosos para a nossa vida cristã é o desenvolvimento de ministérios, é o falar em línguas estranhas. O único interessado em frustrar e polemizar ou comprometer esse dom poderoso só pode ser o diabo, Satanás, pois ele sabe o poder que está por trás das línguas estranhas. Então, veja, a intenção de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus em nos dar as línguas estranhas é para que possamos fluir de forma e em caráter edificados. Ok? Então, veja que isso nos leva a um comprometimento de propósito. Gente, nada do que Deus nos dá é inútil. Muito menos o falar em línguas estranhas. Não é inútil. Nós não podemos jamais desprezar esse precioso dom de Deus. Escreve aí, se você quiser. Falar em línguas estranhas é a linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo. Logo, se a oração é algo que nós já sabemos que é poderosa e essencial para a vida dos crentes, quanto mais poderosa não é a oração no Espírito Santo. Ok? Vamos um pouquinho mais à frente aqui, ó. Deixa eu projetar aqui para vocês. Limitação. Entende-se que o falar em línguas estranhas, ela é evidência, ela tem também características de evidência do batismo no Espírito Santo. Mas considerar somente as línguas estranhas como evidência
é limitar o grande propósito de Deus para o dom das línguas estranhas. Porque as línguas estranhas são muito mais do que isso. Sim, falar em línguas estranhas é como evidência para o batismo, o Espírito Santo? Sim, mas só isso é limitar. Então eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, quando nós tomamos banho e a água cai no nosso corpo, evidencia que a gente tomou banho? Não necessariamente. Ela pode dizer que estamos tomando banho, mas não significa que ficamos limpos, ok? São processos diferentes. Por essa razão que somente o fato de nós falarmos em línguas estranhas não é a garantia do totalmente enchimento do Espírito Santo. Então nós usamos aqui a expressão de Paulo aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Paulo diz o seguinte: o que fala em línguas estranhas, o que fala em línguas. Veja que Paulo está sendo enfático. Então, algumas pessoas querem discutir que as línguas lá atrás foram línguas para que, então, pudesse se falar a variedade de línguas em línguas de nação. Mas Paulo está dizendo, não só eu oro, mas o que fala. Então, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, porque num primeiro momento, o falar em línguas estranhas é a edificação pessoal, é a edificação de si mesmo, é a sua edificação pessoal, ok? Anote isso aí. Então, primeira coisa que é importante considerar, línguas estranhas é, primeiro, edificação pessoal, ok? Segundo, existe agora o dom da variedade das línguas estranhas. Variedade das línguas estranhas. Tá? Dentro do batismo, o Espírito Santo e com as línguas estranhas que operam de formas distintas, cada variedade do dom opera de forma distinta, com objetivos distintos. Então, a gente não pode rotular como uma coisa só. Nós temos 3 tipos distintos da manifestação do falar em línguas no Novo Testamento, ok? Quais são eles? São 3 tipos distintos da manifestação do falar em línguas no Novo Testamento. Primeiro, a oração em línguas estranhas, está aqui. Segundo, o dom de variedade de línguas. E terceiro, línguas como sinal aos incrédulos. Línguas estranhas como sinal aos incrédulos, ok? Anote aí, por favor. Então, o apóstolo Paulo ele tem um propósito com a carta de Paulo aos Coríntios. Tá? A carta de Paulo aos Coríntios não tem como objetivo ensinar, mas corrigir os ensinos que já haviam, que já pertenciam, que já faziam parte da igreja naquele tempo. Então, são ensinos, ok? Os ensinos que vêm para corrigir. Ele corrige e ele alinha o propósito dos ensinos em muitas áreas, ok? Então, nós precisamos agora ir a um clássico texto de Paulo, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao 5. Tá? Eu vou projetar aqui para a gente ganhar tempo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1 a 5. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Escute que ele está enumerando os dons com fins e habilidades específicas para fins e propósitos específicos. Não é uma concorrência. É porque eu não falo em línguas estranhas, então eu sou 0. Não, eu falo em línguas estranhas, então eu sou 5. Ah, mas eu falo em línguas estranhas e profetizo, então eu sou 10. Ele não diz que é um dom principal ou que é um dom melhor do que o outro. Ele está dizendo que o alcance da coletividade será muito maior quando você profetiza e quando você interpreta. Tá? Outra coisa importante que vale a pena considerar: você não é obrigado a falar línguas estranhas. Você é, sim, obrigado a ser espiritual. Você não é obrigado a falar línguas estranhas. Falar línguas estranhas não é imposição de Deus. Segundo, você não será menos cristão e você não será menos filho de Deus por não falar línguas estranhas. Porém,
você vai deixar de usar e fluir em um dom, em um recurso que Deus disponibilizou para você. É a única coisa que você vai perder. Você vai deixar de fluir em uma ferramenta importantíssima para a vida de oração. Ok? Vamos continuar o texto. Porque aquele que fala, Paulo reconhece, aos que falam, aqueles que falam. Então, línguas estranhas é para ser falada. E quanto mais se falar, melhor. Aquele que fala língua desconhecida ou língua estranha, não fala aos homens, fala a Deus. Então, quando você está orando em línguas estranhas, você está edificando a si mesmo e falando com Deus. Porque se você fala indiscriminadamente, sem ordem, simplesmente por falar, ninguém vai entender, porque é um espírito, é uma linguagem de mistério, de edificação pessoal. Então, far-se-á ou dar-se-á a necessidade de interpretação ou profecia. Aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, obrigado, Eli, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós sabeis que vós faleis em língua. Olha a expressão do versículo 5 aqui, ó, de Paulo. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Então buscai com zelo esse dom. Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas. Não é maior em poder, porque a agenda dele vai ficar mais cara, porque é isso que se faz, né? Reveladores e profetas cobram o horror da cara. Não é que vai ser mais poderoso porque profetiza. É porque vai ser mais abrangente o seu ministério. Então, aquele que interpreta fala com edificação no caráter de coletividade. Então, por isso a expressão. Ok? Então, veja aqui esse quadro para vocês aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse quadro aqui. Se você fala em línguas estranhas, você fala com Deus. Quando você profetiza, você fala com o homem. Quando você fala em línguas estranhas, ninguém entende. Mas quando você interpreta ou profetiza, com entendimento das línguas estranhas que agora estão reveladas, todos entendem. A edificação pessoal, a edificação coletiva. Línguas estranhas, edifica pessoalmente. Interpretação, profecia, interpreta para a coletividade. Então, você atende a maior ou em maior número a coletividade. Ok? Um outro sinal também. Dá uma olhadinha aqui que eu vou projetar para vocês, que o nosso tempo já está se esgotando. Eu tenho aqui mais 4 minutos. Outra observação. Temos ainda o sinal ou outro aspecto das línguas estranhas, denominado de o sinal dos incrédulos. Sinal dos incrédulos. Olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21 e 22. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para fiéis, mas para infiéis. E a profecia não é sinal para infiéis, mas para os fiéis. É por isso, minha gente, que é um risco terrível sair por aí profetizando à torta e direito, gerando revelação de futuro na gente, na vida de pessoa não crente, que não tem o discipulado suficiente para entender que aquilo é espiritual para a devida glória de Deus. Então, o revelador, aquele que usa o dom da palavra de conhecimento, revelação e profecia, para falar a não crentes, apenas com o objetivo de gerar neles a certeza de que eles receberam o controle da vida deles em relação ao futuro, e não produziu neles o arrependimento e a salvação, foi uma ação de feitiçaria. Percebem? Foi uma ação de feitiçaria. Agora, há uma ação sobrenatural de Deus. O que se fez de uns anos para cá? Parou-se de falar em línguas estranhas, porque alguns líderes entenderam que as pessoas visitantes seriam ofendidas. Porque alguém na igreja disse: eu não entendo o que esse povo fala, eu não entendo o que esse povo faz. Engraçado, você já percebeu que as línguas estranhas em muitas igrejas diminuíram
e a frequência de pessoas na igreja não crentes também diminuíram? Já perceberam? E muitos que vieram, e na adoração e na presença sobrenatural das línguas estranhas na igreja, sobrenaturalmente começaram a entender coisas sobrenaturais de Deus, e então, sem saber por quê, na hora do apelo, levantavam as mãos e iam para o altar. Quantos testemunhos, o momento que Deus me falou, que Deus me pegou, meu Deus do céu, é muito forte. Você está entendendo? Gente, é só o princípio da ideia, porque é o único tempo e momento que eu tenho, então eu quero te agradecer. Nós iríamos muito longe. Então é o seguinte, ore, creia, receba, fale. Quem chegar para você e dizer, eu não creio, para mim não serve, diga, meu amigo, eu te respeito, seja feliz. Mas eu creio, eu recebi, eu falo e eu oro, e oro sempre. Ore em espírito. Enquanto você estiver trabalhando, orando, dirigindo, caminhando, não tem o que fazer, vai orando em línguas estranhas. Porque as línguas estranhas recebem a ação sobrenatural do Espírito Santo que leva esse clamor à presença de Deus, e aquilo que você não consegue dizer na sua língua normal, você ora em línguas estranhas e o Espírito Santo traduz e produz sobrenatural edificação. Queridos, Deus abençoe vocês, já foi o nosso horário, tem sido um prazer esta semana, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem quiser saber mais sobre este assunto, me siga nas minhas redes sociais. Está aqui na parte de baixo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá no Instagram, @PRBenhurLopes. E se você não conhece o meu canal do YouTube, me siga lá, youtube.com/BenhurLopes. Tem muita coisa legal. Eu sempre estou falando sobre línguas estranhas. Quem sabe você pega o conteúdo completo, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado, pastor Moisés. Obrigado, Eli. Obrigado, Cláudio. Obrigado, bom samaritano. Obrigado a todos. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém, meu amigo. Muito obrigado. Glória a Deus. Eu, particularmente, sou muito admirador do seu ministério, porque o senhor traduz bem este ensino do poder do falar em línguas estranhas. Realmente vale a pena. Quem não segue o pastor Benhur, pode seguir lá. Ele também tem escola para ensinar, tem tanta coisa boa. Ele é professor da Academia de Pregadores. Ele aonde ele pode ensinar, ele está sempre ensinando sobre os dons preciosos do Espírito Santo. Muito obrigado, meu amigo. Um beijo no teu coração. Meu amigo. Amo a sua vida. Obrigado, Glória pastor. a Deus. Amo vocês. Um abraço. Amém.